amigo Felipe? Não, eu ia dizer que isso aumenta o meu. Isso reforça o meu discurso de que o Flamengo, ele no Brasil, pelo menos, ele não tem que ter essa de estudar o adversário. Quando o Abel Ferreira fala que ele dança conforme o adversário, ou conforme o parceiro de dança, né? A expressão que o Abel Ferreira do Palmeiras usa, que ele dança de acordo com o parceiro de dança dele, que depende de quem está dançando com ele, para ele escolher que tipo de dança ele vai fazer. A gente aqui fala, eu sempre falo que o Flamengo não precisa dançar de acordo com o parceiro de dança. O Flamengo hoje no Brasil tem que escolher o jeito de jogar, tem que ter uma estratégia de jogar, sempre marcando pressão, saída de bola, dominando, perdeu a bola, recupera rápido e sempre dominando o adversário. O Flamengo não tem um rival no Brasil que faça você sentar e falar assim, pô, hoje eu vou mudar minha estratégia, hoje eu vou jogar um pouco, vou baixar minhas linhas, hoje eu vou deixar um pouco mais de bola com o adversário. No Brasil, nós não temos um rival que nos obrigue a repensar a nossa forma de jogar. O Flamengo do Jorge Jesus e o Flamengo do Rogério Ceni do jogo contra o Bangu e Madureira, para não ficar só na novela eterna de Jorge Jesus, mas o Flamengo do Bangu e Madureira é um Flamengo que domina o jogo, que amassa o adversário, independente de quem seja. Se é um time da Série D do Campeonato Brasileiro ou se é o time campeão da Libertadores. Porque esse Palmeiras, ele não merece o respeito que o Flamengo teve, não merece o respeito que o Flamengo teve no jogo da final da Supercopa. Ele não merece, ele não mostrou que precisa ser respeitado. Ele precisa ser enfrentado com o Flamengo sabendo, como o Rafael Cota falou aí, que o Flamengo é melhor. O Flamengo é melhor, sim, e ele tem que botar isso. Isso não é soberba, não é arrogância. Isso é você saber que você é mais forte que o adversário. Mas isso também expõe, Felipe, isso também expõe a humildade e o entendimento que o Flamengo tem, a grandeza do Flamengo em campo, porque o Flamengo, os jogadores do Flamengo, eles sabem que eles têm muita qualidade técnica, que eles são o melhor time do Brasil, mas é também legal a gente ver essa postura de respeitar o adversário, coisa que a gente não viu, por exemplo, do Felipe Melo, que meio que menosprezou o Flamengo, dizendo que não era rival, sendo que os próprios sempre deixaram claro que o Flamengo é um grande rival, fizeram aquela palhaçada no aeroporto do Santos Dumont, passando na frente da loja do Flamengo. Então, como que o Flamengo não é rival deles e eles fazem isso tudo? Então, isso expõe também a grandeza que o Flamengo... O Bruno Henrique e o Diego Alves deixaram claro, né? Deixaram exatamente, claro, ficaram chateados com isso. Perfeito. Né? Como o Rodrigo Caio, que não foi relacionado para o jogo por uma questão, uma opção técnica da comissão técnica, né? O técnico Rogério Ceni, por saber que o jogador está suspenso na estreia da Libertadores, ele optou por não relacionar o Rodrigo Caio e vai testar a zaga que joga contra o Vélez na estreia da Libertadores. Então, o Rodrigo Caio não joga nesse confronto contra o Vasco, né, nesse clássico dos milhões, mas estará em campo no jogo contra a Portuguesa no sábado. Então, é uma opção técnica do Rogério Ceni justamente para testar o time para essa estreia na Libertadores. O Pedro, que aparece... Tem que ser isso aí mesmo, Isa. Ele não vai estar em campo e nem vai estar no banco. Então ele não tem que nem ir para o banco hoje também. O Flamengo tem que se virar com o que tem mesmo. Porque a gente está pensando, o jogo de hoje é o último jogo de teste do time que vai enfrentar o Vélez Sarsfield. O jogo de sábado não vai ter ninguém. Sábado é um mistão, um mistão absurdo mesmo. E o Flamengo tem que se preparar hoje. Pode estar no jogo do sábado, Felipe, é o Pedro, jogador do Flamengo que está se recuperando de lesão, ele já está em fase de transição. Thiago Maia é só brasileiro, né, Isa? Thiago Maia é só brasileiro. Thiago Maia é só brasileiro, pelo que a gente apurou. E o Rodrigo Caio deve ir sábado também. Se vacilar, o Rodrigo Caio joga sábado. Isso aí. O Rodrigo Caio não foi relacionado para esse jogo contra o Vasco, mas vai ser relacionado para o jogo do sábado contra a Portuguesa. E quem tem muitas chances também de voltar a campo no jogo contra a Portuguesa é o Pedro, que está em fase de transição, já está se recuperando, trabalhou com o grupo já, mas não está 100%, por isso que a comissão técnica e o departamento médico do Flamengo optaram por não escalar o jogador para esse clássico contra o Vasco, até mesmo para o jogador retornar só quando estiver 100%. E ele está sendo preparado para voltar na partida contra a Portuguesa. E o Rodrigo Caio também estará em campo nessa partida contra a Portuguesa. E eu acho que a decisão, né? Essa decisão do Rogério Ceni de testar a zaga do clássico contra o Vasco foi uma decisão certa. É o momento realmente de testar. O Vasco é um adversário, mesmo com todas as falhas, né? Mesmo com esse período tenso que o Vasco está vivendo, né? Que a gente vê que os nossos rivais cariocas, eles estão cada vez diminuindo a competitividade com o Flamengo, cada vez mais fracos. No entanto, o Vasco, comparado à Portuguesa, ainda é um rival
um pouco mais competitivo, né? Ainda mais pela rivalidade, essa questão de Vasco e Flamengo. Então, esse é o momento certo para o Rogério Ceni testar a zaga. E aí surgem nomes como Bruno Viana, né? Que pode ser relacionado, que vai ser relacionado, que pode estar, né, ao lado do Arão nessa partida do titular. Mas foi o que eu falei ontem na live, né? E eu acho que também pode ser uma possibilidade do Gustavo Henrique, porque o Gustavo Henrique é o zagueiro, né, que atuou ao lado do Arão, foi o zagueiro que mais atuou depois do Rodrigo Caio, né? Junto com o Rodrigo Caio. Então, talvez o Rogério Ceni possa optar pela zaga de segurança, vamos dizer assim. Bruno Viana, ele precisa de jogos. E talvez hoje, com o teste contra o Vasco, né, se o Bruno Viana for titular ao lado do Arão, a gente pode ter uma previsão do que pode acontecer no jogo contra o Vélez Sarsfield. Vou terminar de falar isso aqui. Esse jogo de hoje, Bruno Viana entrando com o Arão, ele define também sábado quem vai jogar. Porque o provável time sábado, com o Bruno Viana entrando hoje, com o Arão e indo bem, o provável time de sábado seria Hugo Souza, Mateuzinho. Aí na zaga a gente teria o Gustavo Henrique e o Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio. Na outra lateral, a dúvida, né? Será que ele vem com a René? Deve ser o René. Isso aí pro jogo de sábado, tá, gente? Aí no meio de campo, ele viria com o João Gomes, Hugo Moura, PP. Cara, o PP, quem mais? O Vitinho, e aí provavelmente na frente ele viria com o Michael e Pedro. Eu acho que esse é o time do Flamengo no sábado. Tá? É o time que eu vejo. Eu tenho minhas dúvidas, porque será que sábado ele bota os caras que vão ser reservas na terça? Não, vai. É o time reserva. Vai optar não é muito em cima, não, velho? Não, ele vai com o time reserva. Eu pensei que ele iria com o terceiro time. Então ele vai com porque ele entende que o... Pelo menos isso aí foi o que a gente apurou, a Isa também apurou, que eles iriam com o time reserva. Não falaram pra gente aquele time da garotada. Eles falaram relativamente tranquilo, né? Porque o jogo é sábado, não é? Aí na terça-feira joga, Fernando. E aí, você tem uma recuperação domingo e segunda, vai. É como se fosse jogar domingo e quarta, pô. Gente, vocês não estão levando em consideração que o cara vai pro banco. Ele vai pro banco, ele vai entrar 30 minutos no máximo, 30, 45. Eu tô concordando com você, Papa. Tô concordando com você. É uma boa. Tô concordando com você. Até para dar ritmo pros reservas, não adianta ficar botando Exatamente. Agora, jogar, o time de hoje é o time que vem jogando, você trocando apenas o Rodrigo Caio pelo Bruno Viana. Para quem não sabe, a escalação provável escalação, a gente nunca crava aqui uma provável escalação: Diego Alves, Isla e Felipe Luiz na lateral, Bruno Viana e Rodrigo Caio. No meio de campo, Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Muita gente me perguntando, teve um grupo aí no WhatsApp, inclusive de sócios do Flamengo, onde falaram que teve uma cobrança do empresário do Arrascaeta com a diretoria por questão de renovação, que o jogador está chateado. Aí me perguntaram, Papa, tem alguma chance do Arrascaeta não ir para esse jogo mesmo relacionado, de dar algum problema? Eu falei, rapaz, eu conversei com fontes ligadas à diretoria que me garantem que não tem nada rolando, que o Arrasca vai para o jogo. Agora, essa situação já não é a primeira vez que aparece, né? Já não é a primeira vez que ela aparece. Eu acho muito estranho no dia do jogo falar, tá tendo problema, o cara pode não ir pro jogo. Eu, sinceramente, não vejo isso. Acho que o Flamengo vai da forma que eu falei, o time a única dúvida se ele vai com o Gustavo Henrique ou o Bruno Viana, mas eu acho, tá, que ele vai testar o Bruno Viana hoje ao lado do Rodrigo Caio para saber quem joga amanhã, para saber quem joga sábado e saber quem joga na terça.